10 erros de treino que 90% das pessoas comete e o terceiro é o que mais faz perder massa muscular. Vamos começar logo com o número 10 para não perder tempo, porque tempo nesse caso é massa muscular. E o número 10 é não utilizar técnicas avançadas de treinamento. Então a gente tem algumas como German Volume Training, Gironda 8 de 8, FST7 que Rainy Rumble colocou para Jay Cutler e Phil Heath. Não que isso tenha gerado a titularidade de Mr. Olympia para eles, mas foi nessa época. Temos outros como Drop Set, Biset, Resting Pause, Super Série, Pré-exaustão, carga de choque. Temos diversas técnicas avançadas de treinamento. E você não utilizar é um erro. Por quê? Porque você está perdendo a oportunidade de explorar alguma coisa a mais do seu treinamento. Então, claro, quando a gente pega um iniciante, quando a gente pega um indivíduo que está numa semana regenerativa, isso, claro, a gente pode deixar de lado. Mas em determinado momento são fatores fundamentais para o melhor dos resultados. Ah, Leandro, mas eu nunca fiz técnica avançada e cresci. Sim, do mesmo jeito que os portugueses chegaram no Brasil sem avião. Agora, o que eu estou te oferecendo é algo para tornar mais eficiente a tua trajetória. Se você não consegue entender isso, eu não sei como explicar melhor. Eu posso ir remando daqui para a Europa ou eu posso ir de avião e uma viagem de 6 meses me torna uma viagem de 12 horas. É isso que eu estou tentando trazer para você. 9. Normalmente os iniciantes, claro, tem que ser eles, né? Erram aqui, pulam a adaptação. A adaptação, eles acham de que não é um treino intenso, de que não vai gerar resultados. E na verdade não é isso. Por exemplo, a adaptação gera uma adaptação do movimento de forma de resposta neuromuscular. O que isso quer dizer? O cérebro enviando impulsos elétricos para que o músculo ative o necessário para fazer o movimento. Como que é aprendido isso? Com um treinamento mais frequente, com repetições mais altas. E é por isso que um treino de adaptação normalmente é um treino que você vai fazer cada grupo muscular 2, 3 vezes por semana, com menos intensidade, porque o aprendizado neuromotor é o mais importante. Porém, você pode aplicar intensidade e você vai ter resultados. Aí a pessoa passa direto para um ABCDEF, vai fazer peito uma vez por semana. Novamente, mesma coisa do outro. Vai responder? Claro, porque ela está fazendo força, tá? Mas existiria um jeito mais eficiente de você chegar num resultado X ou Y. Número 8, já que falamos de treinar 2 vezes por semana, esse é um erro que muitos cometem também, que é achar que obrigatoriamente você precisa, um natural precisa treinar o músculo 2 vezes por semana. E isso não faz sentido nenhum. Eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, você pode procurar, e natural tem que treinar 2 vezes por semana, mas isso não é verdade. Por quê? Porque eu posso passar um treinamento que gere overtraining 1 vez por semana. Como eu posso passar um treino 2 vezes por semana que não faça nem cócegas? Como assim? Vai treinar 2 vezes por semana cada grupo muscular. Beleza? Beleza. Então peito 2 vezes. Tá, o treino de peito é supino reto 3 de 10. E que mais? Só. Agora, eu vou fazer um treinamento de peito onde eu vou passar para você 20 séries com técnicas avançadas, 1 vez por semana. O que você acha que vai responder melhor? Com certeza, essa segunda opção. E claro, eu coloquei uma coisa grotesca aqui, mas quando você diminui um pouco a intensidade do exemplo, isso se torna confuso para quem é leigo. Então eu vou fazer 3 exercícios 2 vezes por semana, ou vou fazer 5 exercícios 1 vez por semana. Eu acho que aqui vai responder mais. Não, não necessariamente. Por quê? Porque a gente não levou em conta a técnica avançada, o volume do treino, quantas séries, quantas repetições, qual a cadência, como foi feito, né? Então, claro, mesmo que eu ficasse maluco e falasse, ok, aceito isso. Por que o natural vai treinar 2 vezes por semana se a recuperação dele é mais baixa do que do hormonizado? Então, nós temos muitos agravantes nesse tipo de colocação. Mas eu já falei disso melhor num outro vídeo. Número 7, esquecer dos isoladores, né? Negócio é terra, agachamento e supino. Ninguém vai tirar o mérito disso. São exercícios fenomenais. Agora, como é que eu vou melhorar mais o meu posterior de ombro do que o meu lateral e meu anterior que já está bom? Com o isolador. Como que eu vou melhorar mais os meus isquiotibiais sem mexer tanto nos quadríceps? Com os isoladores. Então lembre sempre que nem tudo que é grande é bonito. Portanto, a proporção ela é maravilhosa. Então os isoladores são tão fundamentais para construir um shape quanto os compostos, certo? Bom, número 6, claro, exercícios de circo, né? Nada contra a atividade circense. Inclusive, joinha se você gosta de circo, e joinha se você gosta de musculação, e joinha se você gosta de qualquer coisa, que eu só tô para pedir o joinha mesmo. Então, se você riu agora, dá um joinha. E se você não deu um joinha, dê um joinha por não ter dado um joinha agora. Enfim, é isso. De novo esse negócio
Nossa, deu uma vontade de comprar um assessor. Opa! Me deu uma vontade de comprar uma assessoria do Leandrão, leandrotwin.com.br, não sei porquê, viu? Recapitulando. Então, exercícios muito malucos, né? Vou fazer o tríceps testa, legal aqui, que na verdade não é testa, é cabelo, porque você desce ele atrás da cabeça. E eu vou fazer ele com os pés, né, plantados na barra fixa. Então eu vou conseguir fazer ele de ponta cabeça, né? Extensão e flexão de cotovelo. Temos forças concêntricas, forças excêntricas, forças agônicas, forças antagônicas, né? O que vai me mudar isso? Nada. Claro que eu estou colocando uma besteira aqui, tá, pessoal? Mas foque nos exercícios básicos. Se você conseguir entender de biomecânica e colocar um movimento diferente, legal, isso realmente faz diferença. Agora, ficar inventando moda, que é o ponto X da questão. Não faça isso. Número 5, tá? Um erro bastante comum, vejo isso bastante nos meus novos alunos que já corrijo em uma semana. Inclusive, como faz para ser seu aluno, né? Me deu uma vontade de falar leandrotwin.com.br, que é não treinar os músculos fracos com mais carga. E não é carga de peso colocado, é com mais intensidade, com mais volume, com mais frequência. Dá um foco maior neles, justamente porque nem tudo que é grande é bonito. Então, foque os seus músculos fracos. Tem vídeo aqui no canal com 3 técnicas para focar músculos fracos, certo? Sendo que a primeira técnica do vídeo é a que eu mais gosto e a que mais deu resultado. Então, dá uma conferida lá depois. Número 4, não fazer treino de força e de RML. Claro, numa periodização de aumento de secção transversa, a gente precisa mais de treinos de aumento de secção transversa, que são os treinos de hipertrofia. Porém, um treino de força, ele pode colocar no indivíduo uma propriocepção. Ele vai estimular um pouco mais da hipertrofia miofibrilar. Do mesmo jeito que o RML também cria uma propriocepção, de repente, de entender que consegue pegar mais peso e não perceber isso. De repente, num treinamento de força, você percebe que seus antebraços estão ficando para trás e talvez isso esteja prejudicando a hipertrofia da sua dorsal, só que você vai descobrir isso quando? Quando eu faço um treinamento de força. Voltando para o RML, uma hipertrofia sarcoplasmática que também é bem-vinda. Ah, Leandro, mas a sarcoplasmática não é tão boa. Não, é ela que vai dar o maior volume para o músculo e a miofibrilar que vai segurar a densidade. Então é legal fazer exercícios de força RML. Volto na questão número 10. Nunca fiz e tive resultado. Sim, pois é. Você também pode ir trabalhar a pé, de bicicleta, de moto, de carro ou de helicóptero, né? Então, existem vários meios de se chegar no mesmo lugar. Só que alguns são melhores do que outros. E alguns te levam mais longe do que outros. Por exemplo, não posso chegar a pé na África, né? Porque acho que não dá para atravessar o oceano, né? Acho que mesmo que seja César Cielo, fica um pouco embaçado, né? Então, pode ser um fator limitante do seu treino. Número 3, você ficou comigo até aqui, lá desde a intro. Então, ó, se inscreva agora no canal, porque eu vou te dar mais dicas boas. Eu prometo, não falharei nessa missão. Se você puder clicar no gostei, ficaria muito contente. E agora o número 3, aquecimento. Leandro, você está de brincadeira comigo? Você fez eu ficar aqui para falar que o aquecimento é o que mais ferra o treino, mas é verdade. Primeiro porque o aquecimento prepara você para o pau, né, para descer o pau no treino, então você consegue extrair mais intensidade, e também porque ele previne lesão. E lesão é o que mais te dá ré no treino, porque se você fica lesionado, você não treina. Então é óbvio que o que faz mais perder massa muscular é não treinar. E vejam só, muito das lesões, né, estima-se que a maior parte das lesões são construídas em longo prazo. Então não é aquela vez que você chegou, foi pegar uma barra, deu uma fisgada aqui. Na verdade, isso já vinha sendo construído por algum tempo. Então, o aquecimento correto. Leandro, como que eu faço o aquecimento correto? Só procurar aquecimento Leandro Twin, já dei dicas sobre isso também. Número 2, que é similar ao número 3. Não dar importância a pequenas dores. Isso é fundamental. Ah, então eu vou fazer ali o supininho, eu sinto uma fisgadinha, mas tranquilo. Eu vou fazer uma rosquinha testinha, mas eu sinto um negocinho aqui, mas é bem a pontinha. Assim, é um negócio que já passou. Não, dê atenção para isso, porque isso pode virar algo maior e te afastar dos treinamentos. E o número 1, claro, o maior erro, né, que a gente pode colocar aqui para uma pessoa que está buscando hipertrofia muscular, que é colocar mais carga, piorando a qualidade do movimento. Então ela faz uma rosca direta com meio movimento para colocar uma carga maior ainda. Isso não vai gerar hipertrofia. Isso me lembra sempre do Phil Heath falando para um cara muito
muito menor do que ele. Então, assim, olha só, vou te mostrar como é que eu faço essa rosquinha de bíceps aqui, ó. É assim que faz, ó. Alright, first thing, you're staying here like this in this fixed position and you're doing this. You know? Your bicep needs to stretch, it needs to contract, it needs to stretch, it needs to contract. You're here like this, everything's in your front delt and your delts, and you're here. You're doing these movements. It feels good. You get up, you're pumped, you feel like, but you're not really training your bicep. Stretch, 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 stretch. Contract. Stretch, 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 stretch. Contract. 3, 4, 5, 6. Now that might not look impressive to people at home. I'm a professional bodybuilder. I'm struggling contracting my biceps against 30 pounds of resistance. But somebody at home is, I could do more than he's curling. E é justamente isso. O músculo não tem balança, não tem régua, não tem calculadora, certo? Ele entende estímulos. E o estímulo do movimento completo é muito mais relevante do que o estímulo do movimento meio, com carga maior. Não é isso que vai gerar hipertrofia em nível significativo. Não quer dizer que você, né, eu sei que vocês não pensaram isso, mas vai que tem aí não quer dizer que você tem que pegar leve no treino. Não, vou botar... Não. Isso aqui não é dica para vagabundo. Isso aqui é dica para cara que está usando o cérebro, certo? Então ele vai fazer um treinamento pesado, mas com menos peso. E eu também tenho um vídeo sobre isso. Certo? Muito bem? Fique com o próximo vídeo e obrigado pela audiência sempre. Pessoal, finalizamos um bulk. Muito bem. Estamos com o metabolismo bem acelerado, massa muscular, treinando com excelente qualidade pela oferta boa de calorias, né? E agora chegou a hora do cut. Vamos fazer o cut, vamos lapidar o shape, vamos tirar essa gordura. Só que, Leandro, sempre no começo de um cutting, eu já fiz bioimpedância com isso. Eu tenho certeza disso, eu perco uma